Em 1985, o Brasil vivia um momento de mudanças. Era o fim da ditadura militar, o país respirava ares de democracia e a esperança estava no ar. Em meio a tantas transformações, um ícone da indústria automobilística brasileira se mantinha presente, o Volkswagen Fusca. Lançado no Brasil em 1959, o Fusca já era um velho conhecido dos brasileiros. Resistente, econômico e fácil de consertar, ele conquistou o coração e o bolso da população. Em 1985, o Fusca era sinônimo de acessibilidade e mobilidade para milhões de famílias. Mas, afinal, como era o Fusca em 1985? Visualmente, ele mantinha as linhas clássicas que o consagraram, com suas curvas arredondadas e faróis redondos. As versões disponíveis eram o Fusca 1300 e o Fusca 1600, equipados com motores boxer refrigerados a ar, conhecidos pela robustez e simplicidade. O interior era espartano, sem luxos, mas funcional e acolhedor. Naquela época, o sonho de ter um carro próprio ainda parecia distante para muitos brasileiros. Mas o Fusca, com seu preço competitivo, tornava esse sonho um pouco mais próximo. Para se ter uma ideia, o Fusca 1300, versão mais básica, custava em torno de 2.500.000 cruzeiros. Já o Fusca 1600, com motor mais potente, era comercializado por cerca de 3 milhões de cruzeiros. Era um valor considerável para a época, mas ainda assim mais acessível do que a maioria dos outros carros disponíveis no mercado. O Fusca era a prova de que era possível ter um carro próprio, mesmo com um orçamento apertado. Mas como comparar o preço do Fusca em 1985 com os valores atuais? Para isso, precisamos entender o impacto da inflação. A inflação é um aumento geral dos preços dos produtos e serviços ao longo do tempo. Em outras palavras, o que você comprava com R$ 1 em 1985, hoje exige um valor muito maior. A inflação brasileira nas décadas de 80 e 90 foi especialmente alta, corroendo o poder de compra da moeda e impactando diretamente o preço dos bens, incluindo os carros. Para termos uma noção real do quanto custaria um Fusca em 2025, precisamos ajustar o valor original pela inflação acumulada desde então. Para calcular o preço do Fusca em 2025, considerando a inflação, podemos utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o famoso IPCA, que é calculado pelo IBGE. O IPCA é o Índice Oficial de Inflação do Brasil e reflete o aumento dos preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pela população. Segundo dados do IBGE, a inflação acumulada entre 1985 e 2025 foi de aproximadamente 10.000%. Isso significa que o preço do Fusca 1300, que em 1985 custava 2.500.000 cruzeiros, hoje equivaleria a cerca de R$ 250 mil. Já o Fusca 1600, que custava 3 milhões de cruzeiros, teria seu preço ajustado para R$ 300 mil. Esses valores demonstram de forma bem clara o impacto da inflação ao longo do tempo. O que em 1985 era considerado um carro popular, hoje teria um preço equivalente ao de um carro novo de médio porte. Mas se formos pesquisar o preço de um Fusca 1985 em sites de compra e venda de veículos usados, como a tabela FIPE, veremos que os valores são bem diferentes dos calculados pela inflação. Na FIPE, um Fusca 1985 em bom estado de conservação é anunciado por valores que variam entre R$ 20 mil e R$ 50 mil. Essa discrepância entre o preço ajustado pela inflação e o valor de mercado se dá por diversos fatores. O principal deles é que o Fusca deixou de ser apenas um carro usado e se tornou um item de colecionador, principalmente os modelos mais antigos e bem conservados.
O Fusca se tornou um objeto de desejo para colecionadores, despertando a nostalgia e o saudosismo de uma época em que o carro era símbolo de simplicidade e liberdade. A paixão pelo Fusca atravessa gerações, e muitos entusiastas buscam reviver a história através da restauração e preservação desses carros. Essa procura por modelos antigos e em bom estado fez com que o preço do Fusca no mercado de usados se distanciasse do valor puramente ajustado pela inflação. Atualmente, o valor de um Fusca 1985 é determinado pela sua raridade, originalidade, estado de conservação e, principalmente, pela paixão que o carro desperta nos colecionadores. O Fusca deixou de ser produzido no Brasil em 1986, mas sua história e legado permanecem vivos na memória e no coração dos brasileiros. Mais do que um carro, o Fusca representa uma época de ouro da indústria automobilística nacional, um símbolo de acessibilidade e um marco cultural. Sua mecânica simples e resistente, aliada ao baixo custo de manutenção, permitiram que o Fusca se tornasse o primeiro carro de muitas famílias brasileiras. O Fusquinha, como era carinhosamente chamado, marcou época e se tornou parte da cultura popular, sendo tema de músicas, filmes e programas de TV. O Fusca 1985, último modelo a ser produzido em larga escala no Brasil, representa o fim de uma era, mas sua história e legado continuam a inspirar e emocionar gerações.